Oi, eu sou Thaís Marzurkiewicz e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de um sistema construtivo que traz essa pegada da tecnologia e da sustentabilidade que a gente vem falando, que é tendência mundial. E hoje eu vou falar para vocês sobre o sistema Steel Framing, que é uma obra seca. Ela é em perfis a estrutura é em perfis de aço galvanizado, tem a questão da redução de resíduos, maior precisão da obra. E hoje eu estou com o David, que é um fornecedor meu dessa parte de materiais, tem trabalhado bastante aqui na região com esse sistema. E ele vai falar para a gente um pouquinho de como funciona o sistema, quais são as vantagens, comparativo de preços, que eu acho que é o que a gente sempre quer saber, né? Quanto tempo vai durar, o quão mais barato ou mais caro, quais as vantagens. Então, David, olá, tudo bem? Obrigada por participar com a gente hoje. Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor de como funciona esse sistema construtivo, quais são as etapas, as camadas que se utiliza, que a gente aqui tem um protótipo na loja, né, que mostra todas as camadas que esse sistema recebe. Fala pra gente um pouquinho quais são elas, porque a gente vê que são várias, né? Aqui observando o protótipo, a gente vê que tem vários materiais aplicados. Tá, então aqui a gente tem um protótipo na empresa, a começar pela estrutura aqui, né? Então a estrutura que a gente faz é uma estrutura com aço galvanizado, que pode ser em várias espessuras, isso é definido em tempo de projeto, no projeto estrutural. Aí aqui a gente tem um isolamento que é tanto térmico quanto acústico, que é uma lã de vidro, né? Após essa camada da lã de vidro, aqui a gente está simulando a parte externa da parede. Então essa parte de cima e embaixo aqui é a mesma coisa, a gente cortou para realmente mostrar as camadas. A gente aplica uma chapa de USB, estrutural de 11,1 milímetros, que é especificamente feita para esse tipo de aplicações no steel frame. Aí a gente vem com uma membrana hidrófuga, que tem uma função de fazer a duplação aqui. Então a gente faz a impermeabilização e deixa também algum vapor, alguma coisa que condensar dentro da estrutura passar. Então isso aqui ela funciona como se fosse a pele. É para proteger da umidade, então, tanto para poder a parede respirar, quanto para não entrar umidade externa, é isso? Isso, exatamente. Ela tem essas duas ações, né? Após essa colocação da membrana hidrófuga, a gente faz a aplicação da placa cimentícia. Então aqui nesse caso é uma placa cimentícia de 10 milímetros, que é a espessura mínima que a gente utiliza, que isso é uma recomendação do fabricante e algumas normas que existem também. Então a gente trabalha com a chapa de 10 milímetros, faz todo o tratamento de junta com fita de fibra de vidro. Após isso a gente coloca a fibra. Seria nessas emendas aqui da placa. Isso, seria nessas emendas aqui, só que dessa cimentícia, né? Ah, sim. Da cimentícia, a gente faz o tratamento com uma fita nesse mesmo material, com uma massa específica para isso, onde vai ter aqui o trabalho de dilatação, essa massa vai proteger para não evitar de fissuras. Após isso, a gente vem com a tela de fibra de vidro em toda a superfície e aplica outro produto que é o Base Coat, que ele vai ficar com esse aspecto de reboco. E todo esse tratamento para evitar de fissurar, trincar e na obra daí no caso. Isso aqui seria a parte externa, então. Depois, se eu quiser aplicar um revestimento aqui, uma textura, com uma textura projetada, pode aplicar como se fosse na alvenaria comum. Isso. Nesse sistema aqui, você pode aplicar depois qualquer tipo de revestimento que vai na alvenaria. Então, tudo que aplica na alvenaria, você consegue aplicar aqui no steel frame também. Tá. Outra dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem é o comparativo de preços, né? Em relação à alvenaria comum quanto ao steel frame. Você consegue me passar assim, um percentual bem realista de qual seria essa diferença de custo da obra convencional para o steel frame? Assim, em questão de custo, né? Hoje o steel frame ele tem um custo muito parecido com a alvenaria. Então, assim, em algumas situações se estima que você consegue ter uma economia de até 30%, mas isso também não vai ser em todas as obras, né? Isso vai depender de obras, às vezes obra que se repete e tudo mais. No geral, a gente consegue trabalhar pelo menos no custo da alvenaria, mas a gente trabalha em cima do custo-benefício da obra.
Então a gente vai ter uma obra em que tem várias vantagens em relação à alvenaria, com um tempo de execução em média de 50% da alvenaria e pagando o mesmo preço que a alvenaria ou menos. O sistema, pelo que eu trabalhei até agora, é feito um projeto de toda a casa, de toda a estrutura, isso vai para o fabricante e os perfis vêm prontos, né? Não tem aquela coisa de ficar recortando, desperdiçando material, que no sistema convencional a gente sempre calcula uma margem de perda, que a gente chama, né? Que hoje você me falou um percentual bem alto, né, da alvenaria ou desperdício na obra. Isso, a gente trabalha com steel frame hoje em torno de 2, 3, no máximo 5% de perca em obra, no geral, né? Tem alguns índices no Brasil hoje que se fala que na construção civil de alvenaria convencional esse índice chega a 33% em média. Então, a cada 3 casas que é feita hoje no Brasil, uma vai para o lixo. Enquanto no steel frame a gente consegue trabalhar até com 2%. Então, assim, o consumo, o desperdício é muito menor e o resíduo da obra também se torna muito menor. Então, essa diferença de custo que a gente fala, não é que eu vou orçar o metro quadrado da alvenaria, né? Quando a gente orça, a gente pega ali a metragem de paredes e tal e faz um orçamento. Se eu orçar, por exemplo, R$100 a alvenaria, não quer dizer que o steel framing vai ser 70%, R$70 no caso. Quer dizer que eu vou ter menos perda de material e isso no final da obra é o que compensa, né? Exatamente. Nem sempre a conta vai ser simples assim, né? Porque geralmente também a alvenaria, ela sempre aumenta o custo no decorrer da obra. Sim. Até porque demora muito tempo também e tudo mais. Não é uma coisa muito precisa, os orçamentos também. Então, se pega um projeto, se considera 1.000 tijolos, mas você perde 333 tijolos. Então, você vai ter que comprar eles de novo. Então, esse custo acaba sendo agregando. No steel frame, nós temos um custo já praticamente exato. Então, a gente consegue, antes de iniciar a obra, saber até a quantidade de parafusos, por exemplo, que a gente vai utilizar na obra. Então, é muito fiel o orçamento. Aí, lá no final da obra, você vai ver que ele vai acabar sendo mais barato. Mas o start, provavelmente, é sempre bem parecido. O orçamento inicial pode assustar um pouco e a gente chegar à conclusão, poxa, mas era mais barato e agora está saindo mais caro. Então, é aí que está a redução, né? Menos perda de material, menos tempo de obra, né? O que reduz os gastos com mão de obra também. E uma das grandes vantagens que eu vejo nesse sistema é realmente a precisão. Na alvenaria a gente sempre tem aqueles problemas de parede fora de esquadro, fora de prumo, diferença de espessura de reboco na hora de colocar as portas, isso aparece, é um problema para se resolver. E no steel framing a gente tem isso tudo muito mais preciso. Obviamente que não é 100%, né, mas dá para dizer que é uns 99% pelo menos. A gente trabalha no steel frame com precisão de milímetros, né? Então, enquanto na alvenaria é centímetros, né? Então, assim, é muito pouca diferença. Que nem você falou, 100% é difícil acontecer, mas é isso aí, é 99%. Então a gente consegue ter uma qualidade bem melhor na obra, quanto a esquadro, pluma, essas coisas, porque é um produto mais industrializado, né? Então, assim, uma chapa ela já vem inteira da indústria, enquanto tijolo é tijolo por tijolo. Sim. É um trabalho muito artesanal, depende quase que 100% do profissional que está aplicando. No nosso caso, muita coisa já vem da indústria já, só para a gente efetuar a montagem. Né? Como você citou antes também, a gente faz o projeto, os perfis vêm cortados já nas medidas corretas da obra. Então, raramente você tem que fazer algum ajuste só vai ali. montar a casa, mas você vai montar. Verdade, então, né? fazendo uma analogia como se fosse um Lego, né? A gente vai montando, então por isso a precisão é bem maior do que a alvenaria.